Boa noite, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos retomando o nosso curso e nós vamos tratar do texto, de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 até o 18. Antes de mais nada, eu gostaria de relembrar o que nós vimos nas duas últimas aulas, porque esse texto ele tem uma ligação muito importante com elas. Paulo, nas duas últimas porções do texto que nós tratamos, ele chamou os crentes de Filipe a viverem uma vida modelada pela boa cidadania do reino de Deus em Jesus, o Messias. Mesmo em meio a ameaças de perseguições, Paulo ainda traz a responsabilidade dos filipenses viverem unidos, com a mente voltada para a honra e virtudes cristãs, se preocupando com os interesses dos outros. Nos versículos do capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo, citando o exemplo de Jesus, ele trata tanto do modelo quanto do ministério dele. Então, Jesus é o exemplo de alguém que teve a mentalidade certa, correta, boa, apesar do seu status. Ele se humilhou e se entregou por todos, em obediência a Deus, o Pai. E também Jesus é modelo. E Jesus foi recompensado com o mais alto nome e status. E agora ele lidera e empodera os outros, incluindo os filipenses, a servir a comunidade do Evangelho e a ser a luz do mundo. Então Paulo ele tratou de tudo isso e agora ele vai entrar nesse texto que nós vamos ler. Amém? Vou ler com vocês. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se regozijem comigo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por conta da Sua preocupação conosco, Senhor. Com a preocupação com a nossa ética, Senhor. Com a Sua preocupação com a nossa confiança no Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala ao nosso coração e nos transforma. E nós pedimos, Senhor, que mais que uma aula, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos tocar, Senhor, e nos transformar. Que o Teu Espírito realmente habite em nós, que Ele esteja aqui no nosso meio, Senhor. Então toca-nos, Senhor, através da Tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Paulo, no versículo 11, ele termina falando sobre Cristo. Ele termina falando sobre a grandeza de Jesus, sobre o status que ele conquistou com a sua ressurreição, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade. E todo esse argumento que Paulo vai utilizar agora, ele depende de Cristo. Nós vamos entender por quê. Então, Paulo, depois de falar sobre esse hino cristológico, essa exaltação, ele passa para algumas exortações e ordens, que é o versículo 12 e 13. Ele diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui é um eco que Paulo faz da obediência de Jesus.
Quando ele fala da obediência de Jesus no versículo 8, ele não dá uma definição muito específica da obediência dele. Da mesma maneira como ele não dá uma definição muito específica da obediência no versículo 12. Então Paulo, ele demonstra, Jesus obedeceu, agora vocês também obedeçam. E ele faz essa exortação, e nós podemos perguntar, por que Paulo faz essa exortação? Elas são genéricas ou é por conta de algo específico que acontecia na igreja? Nós entendemos que essa exortação é por conta de algo que acontecia na igreja. Porque se nós pegarmos o contexto, como já foi explicado, Paulo estava preso, essa igreja, uma igreja nova, estava com medo das perseguições. Estava sem o líder apostólico deles, sem aquele que havia apresentado o evangelho. E por isso eles estavam com medo e poderia gerar confusões no meio deles. Então é por isso que Paulo escreve essa carta. Para demonstrar, né, como eles deveriam viver na sua ausência. Essa carta não, perdão, esses versículos. Como eles deveriam viver na sua ausência. Então, nós podemos pensar, nossa, mas eles estavam com medo por conta disso? Agora eu quero que vocês pensem. Se o apóstolo fundador da igreja estava preso nas mãos de Roma, qual seria o destino dessa pequena comunidade de cristãos? Fred Craddock afirmou que Paulo precisava encorajar e desafiar os filipenses a confiar e obedecer a Deus em sua ausência. Ele diz o seguinte: é claro que a presença pessoal e apostólica de Paulo fez a diferença na vida da igreja. Paulo sabe disso, mas ele também sabe que eles não devem ligar a conduta dos membros da igreja à sua presença, pois isso é coisa de uma seita e não de igreja. Paulo deseja que em sua ausência eles vivam na presença de Deus com temor e tremor. Ou seja, Paulo, ele percebe que com a sua ausência eles poderiam ter alguns problemas. Se eles firmassem a sua obediência e a sua vida cristã com a presença de um líder, eles poderiam ter problemas. Dessa maneira nós podemos pensar nas nossas próprias vidas hoje. Quando nós dependemos de terceiros para ter uma vida cristã, ou por exemplo, quando nós dependemos apenas do culto para nos relacionarmos com Deus, ou da célula, isso não é muito bom. Isso pode ser problemático. Quando nós dependemos de uma pessoa específica para falar de Deus para nós, isso pode ser problemático. É óbvio, irmãos, que nós estamos falando aqui de um apóstolo. E com certeza, ele serviu como intermediário entre Deus e os filipenses. Ele fez esse papel. Eles estavam no momento em que não havia o Novo Testamento ainda, não havia uma escritura, era uma igreja composta de muitos gentios, que não tinha uma tradição judaica. Então, Paulo ele serviu de ponte, esse apóstolo. Então, era normal eles terem essa dependência. Mas Paulo já tinha dito que eles tinham ali líderes para guiar a comunidade. Então, na ausência de Paulo, eles deveriam ser guiados por Deus através dos líderes. E aí, nesse versículo, ele usa um termo que gera muito debate, né, gera muita discussão. Eu acredito que todo mundo que leu o livro também viu essa conversa, né? Que é a seguinte afirmação: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou, em alguma outra tradução, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. A primeira coisa que os nossos ouvidos protestantes dizem é: não, como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve a salvação? A salvação vem de Deus, né? Então, mas assim, de uma maneira bem clara, Paulo não estava falando sobre isso. Paulo não estava falando sobre como conquistar a salvação e nem como manter. Ele não teria por que estar falando disso nesse contexto. Se nós pensarmos, Paulo está falando com um povo que está com medo. Eles estão sem o seu líder, eles estão com medo. Paulo não colocaria esse peso em cima deles. Vocês estão sozinhos, se virem, se salvem. Não é algo que o apóstolo fez. Então, o que seria pôr em ação a salvação com temor e tremor? Esse imperativo ele pode ser entendido tanto no contexto pessoal quanto comunitário. Cada um de nós aqui deve desenvolver a nossa salvação,
deve pôr em prática a nossa salvação. E no contexto comunitário, todos nós, como igreja, devemos desenvolver a nossa salvação. E um termo bom que nós podemos usar para isso, tá? Um termo mais claro, seria crescer, a doutrina do crescimento. Todos nós devemos crescer como cristãos, devemos crescer na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, na comunhão de Deus, na comunhão com nossos irmãos. Nós devemos florescer como verdadeiros filhos de Deus. Um texto bom para exemplificar isso é 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Ele diz o seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz para pôr em ação a salvação, a nossa salvação com temor e temor. Nós devemos desenvolver as virtudes que Deus gera em nós, que o Espírito gera em nós. Ele não está falando de nós nos apegarmos a um medo de perder a salvação, ou um medo de que Deus vai comparar as nossas obras más e ruins e vai tirar essa medida, vai ver se nós somos salvos ou não. Paulo, ele está falando para um povo que é do Senhor. Nós vamos ver aqui mais à frente que ele está falando para um povo no mesmo contexto do povo da aliança, do povo judaico, do povo judeu. Então ele está falando com esse povo que é filho de Deus. Ele está falando com esse povo que foi comprado por Jesus. Ele está falando com esse povo que Jesus é o Senhor. Então, quando Paulo ele os estimula a pôr em ação a salvação deles, ele está dizendo: Jesus, o Senhor, aquele que é Senhor sobre tudo, que governa todas as coisas, Ele trabalha com vocês, Ele desenvolve em vocês, Ele estimula vocês a serem as pessoas para a qual Deus nos criou para ser. Deus ele está restaurando todas as coisas, Deus ele está fazendo novas todas as coisas, Ele está fazendo em nós isso. Então, esse imperativo de desenvolvermos nossa salvação é, segundo Gordon Fee, ético. Ou seja, ele trata da forma como as pessoas salvas vivenciam a sua salvação. O que Paulo está dizendo? Vocês são salvos, vivam dessa maneira, desenvolvam essa sua vida. Paulo ele já exemplificou como eles deveriam fazer isso no primeiro capítulo. E Paulo ainda nos lembra que esse crescimento, esse desenvolvimento de caráter e de vontade acontece diante de Deus. Quando ele diz que nós devemos pôr em ação a salvação diante de Deus, com temor e tremor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós estamos fazendo isso diante de Deus. O Senhor está diante de nós. Nós devemos fazer isso com consciência, não de maneira desleixada, não sem pensar, não sem dar valor, mas nós devemos entender que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Nós estamos caminhando com Deus ao nosso lado. E isso pode ser algo que nos aterroriza. Nós podemos pensar: esse Deus está querendo me tragar, Esse Deus está querendo me pegar num erro, num pecado. Mas Paulo ele não fala dessa maneira. Ele continua no versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Obrigado. Aqui Paulo, ele tanto tranquiliza os cristãos de Filipos, quanto os estimula.
porque ele diz o seguinte, que é Deus quem atua nesse sentido. É Deus quem atua em nós para que nós possamos ter a imagem do Filho. É Deus quem atua em nós. Ele é o maior interessado. Se você está interessado em abandonar o pecado e ser cada vez mais parecido com Jesus, quanto mais Deus. Essa é a obra de Deus em nós, nos transformar à imagem do Filho. Então, para nós termos essa ética do reino, nós devemos confiar no Rei. O verdadeiro Rei exaltado, o Senhor sobre a criação, o vencedor, aquele que venceu, aquele que ressuscitou. Ele tem o interesse do desenvolvimento da nossa salvação. E Ele atua ativamente por isso, de acordo com a sua boa vontade. Nós, às vezes, nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma resposta bem curta, e de acordo com esse texto do apóstolo Paulo, seria: Deus quer que nós o amemos, e amemos os nossos irmãos, que cada vez mais nós possamos ser santificados pela sua palavra, e apresentemos as virtudes, a ética do reino de Deus, aqui nessa era presente, e que nós estejamos engajados na missão do povo de Deus, porque é por isso que Deus trabalha. Nós devemos trabalhar conforme Deus trabalha. É isso que é fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E Paulo, ele continua, como que nós fazemos isso? Como nós desenvolvemos a nossa salvação? Como nós vivemos a vida cristã? Ele nos orienta, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Nesse texto, não é por acaso que Paulo ele faça tantas referências ao Antigo Testamento. Paulo, ele faz eco a Deuteronômio 32, do 4 a 5, a Daniel 13, 12, 3, e também as atitudes de Israel no deserto. Então, como nós dissemos, Paulo, ele insere, ele demonstra para esse povo formado de gentios, muitos gentios, também israelitas, mas muitos gentios, que eles fazem parte do povo de Deus, que eles estão na aliança, que a história do povo de Deus é a história deles. E ele faz isso dessa maneira. Ele cita Israel em seu êxodo, que ele se queixava da forma como Deus proviu o maná, eles se queixavam de seus líderes, eles discutiam entre si, e nós podemos dizer que o descontentamento com Deus levou à impiedade e divisões em Israel. Então, quando ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões, Paulo está lembrando eles, lembrem-se do povo de Israel no Egito, como eles fizeram, como eles eram duros de corações, como eles rejeitaram a Deus. Não sejam assim, não façam como eles, não causem divisões entre vocês. E ele continua, Deuteronômio 32, 5, que é um outro texto. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como os filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. Aqui, mais uma vez, Paulo, ele lembra o povo que foi contra Deus, o povo que era intransigente, um povo que foi teimoso, um povo que se queixava, descontente contra Deus. Mas ele coloca os filipenses de maneira diferente, em situação totalmente oposta. Eles não eram uma geração pervertida e transviada. Eles eram filhos de Deus inculpáveis. Inculpáveis. Então, Paulo ele faz essa diferenciação, de que ele confiava de que o Espírito Santo que atua nessa igreja os faria como inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Um outro texto que Paulo ecoa, Daniel 12, do 2 ao 3, diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno.
Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Aqui, quando Paulo diz que os filipenses iriam brilhar como as estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida, Paulo está ecoando um texto totalmente escatológico, ou seja, um texto que falava sobre algo que aconteceria no futuro, uma promessa que viria a se cumprir com Cristo. E Paulo está mostrando, vocês estão experimentando isso, vocês podem experimentar isso, vocês podem brilhar como estrelas no universo, retendo a palavra da vida. Então nós podemos nos perguntar, quais seriam os interesses de Paulo em fazer essas citações? O primeiro, como nós já dissemos, é demonstrar que assim como Israel, a igreja de Filipos era parte do povo de Deus e deveria aprender com a sua história e a evitar os seus erros. Eles deveriam ver como o povo errou para não errar dessa maneira. Um segundo ponto que eles poderiam entender é que a missão de Israel, levada até o fim por Cristo, passa a ser a missão da igreja. Ou seja, empoderados pelo Espírito, a igreja de Cristo deve ser um sinal para o mundo. Um sinal da bondade de Deus e da misericórdia. Um sinal de como se deve viver e, ao mesmo tempo, proclamar o Evangelho. Ou seja, Israel falhou no seu propósito, que era demonstrar para o mundo a sabedoria de Deus, que era para mostrar como Deus era bom, como sua lei era boa. Mas eles não deveriam falhar nesse modo. Eles deveriam, cumprindo a vontade de Deus, seguindo a obra de Cristo, levar a cabo essa missão. E a citação escatológica de Daniel, aplicada a essa igreja, ela não pode passar despercebida. Paulo ele está exemplificando como o Cristo vencedor inaugura esse novo tempo. E agora, por meio do Espírito, os filipenses já podem experimentar algo que será completo no novo céu e na nova terra. Ou seja, as promessas de Deus, que Deus tem para o seu povo, no céu, por assim dizer, novo céu e nova terra, nós, a igreja do Senhor, onde o Espírito já habita, nós podemos experimentar isso. No nosso meio, quando há perdão, quando há bondade, quando há libertação, quando há justiça, nós já experimentamos isso. O Senhor nos abençoa com isso. Nós estamos indo rumo a Canaã celestial, mas já desfrutando daquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo nos dá os dons. O Espírito Santo nos dá a sua graça, para que nós possamos perseverar e desfrutar disso hoje. Então, Paulo nos lembra disso, que algo que vai ter uma consumação escatológica pode ser experimentado e deve ser experimentado pela igreja hoje. Porque se a igreja não experimentar, ela perde o seu propósito. Se a igreja não experimentar uma transformação de caráter, uma transformação de missão e um florescimento, ela perde seu propósito, ela perde sua missão. Porque como nós vamos poder ser luz para o mundo em trevas, se nós não temos luz, se nós não somos luz? Então essa ética que Paulo está propondo, que Paulo está direcionando, é a maneira como a igreja de Filipenses, a igreja dos Filipenses, né, de Filipos, e a nossa igreja demonstra para o mundo que Jesus é o Senhor, de que nosso Deus é sábio e de que Ele é bondoso e misericordioso. É desse modo que nós demonstramos. Então, Paulo, né? Paulo ele coloca isso, nós devemos entender isso, que a nossa santificação, o nosso desenvolvimento como cristãos, também é evangelístico. Quando nós estamos lutando contra os nossos pecados, nós devemos entender que isso não é para que nós sejamos salvos, mas é também para mostrar para... Perdão. Não é para que nós sejamos salvos como quem procura Deus tentando tatear, tentando conquistar algo, ou demonstrar que pode ser salvo pelas próprias obras. Mas é uma demonstração de que Deus é bondoso, é misericordioso
e Ele age através de nós para o povo. Como Deus alcança as pessoas? Através das nossas mãos. Então Paulo está falando sobre isso com eles. Paulo ele continua e ele demonstra, como as queixas e discussões podem demonstrar um coração em rebeldia contra Deus. Porque ele diz o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões. E quando ele mostra isso vinculado ao Antigo Testamento, não é apenas um questionamento, uma reclamaçãozinha. Não é quando nós dizemos: nossa, Senhor, está um pouquinho difícil aqui, está ruim. Não é isso. O autor de Hebreus, ele demonstra isso. Eles eram insubordinados a Deus. Eles eram rebeldes. Então o que Paulo está dizendo? Não seja rebelde contra Deus. Se conforme à vontade dEle. Se conforme à palavra dEle, ao desejo dEle. Não sejam rebeldes. E mais uma vez, Paulo também ele deseja lembrar aos filipenses que, como os israelitas no deserto, a sua vida também era uma peregrinação, e que as dores e lutas, os sofrimentos seriam passageiros. Paulo, ao relembrar o deserto, ele lembra os filipenses de que a nossa vida não é aqui. Então, os sofrimentos que os filipenses estavam passando, eles não eram eternos, eles tinham uma data para encerrar. Da mesma maneira como a peregrinação no deserto foi temporária, ela se encerrou, eles chegaram a Canaã, nós, a igreja do Senhor, não ficaremos aqui na terra para sempre. Nós não iremos passar pelos sofrimentos para sempre. Os sofrimentos são passageiros. Então, quando Paulo está dizendo para os filipenses: aguentem, sejam firmes. Eu sei que a perseguição virá. Eu já estou preso. Roma bate a porta. Vocês podem ser perseguidos. Mas aguentem firmes. A tribulação é curta comparada com a eternidade. E a doutora Lynn Corrick, ela nos lembra que esse consolo aos filipenses se transforma em exortação para os nossos ouvidos. Porque nós, muitas vezes, somos conformados e seguros nas nossas próprias vidas. Nós temos a vida boa. Nós gostamos de viver como nós vivemos. Então, nós devemos lembrar que isso também é passageiro. Nós não devemos viver para as coisas que são passageiras, que são transitórias. Nós estamos aqui em peregrinação. Nós temos um propósito, uma missão. Nós somos o povo de Deus. Amém? E Paulo continua. Ele diz que os filipenses também são chamados para reter firmemente a palavra da vida. Aqui é mais um eco de Daniel. E agora os cristãos são chamados a confiar no Evangelho e nas promessas de Deus para o seu povo. Ou seja, quando nós nos apegamos ou retemos firmemente a palavra da vida, o que isso quer dizer? Nós devemos conhecer a palavra do nosso Senhor, as suas promessas, a sua bondade, o seu caráter, para que nós possamos confiar nele. Para que nós possamos confiar nele. E Paulo continua. Ele diz o seguinte: assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, os filipenses viverem uma vida diante de Deus, buscando ser cada vez mais parecido com Jesus, buscando abençoar os irmãos e refletir a boa vontade de Deus, era isso que movia Paulo. Era isso que movia Paulo. Essa preocupação de Paulo com os seus irmãos, ela me chama muita atenção, porque até me incomoda um pouco, porque às vezes a minha visão de igreja e dos meus relacionamentos se resume à pergunta que Caim fez a Deus: sou eu o responsável pelo meu irmão? Paulo está dizendo, sim, também. Paulo se via dessa maneira. Ele se via responsável pelo seu irmão. Ele se orgulhava de poder ter corrido
e atuado para que a igreja de Filipos crescesse em Deus. E aí ele continua: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo, ele continua a utilizar a linguagem do Antigo Testamento. E agora ele apresenta a imagem do sacrifício sacerdotal, que é exemplificado em Êxodo 29, do 38 ao 42, e Números 28, do 1 ao 8. Esse serviço, ele incluía a oferta de um animal sacrificado e, frequentemente, uma oferta de cereal acompanhada por uma oferta de bebida de vinho derramado no santuário. Ou seja, o que isso significa? Nós não temos muita certeza. O texto ele é difícil mesmo de interpretar. Mas nós podemos relacionar com o sofrimento presente. Paulo estava preso, a igreja estava sendo quase perseguida, já estava às portas da perseguição. Como nós já vimos, por ser cristãos em um mundo romano e totalmente voltado a outras religiões, eles sofriam por isso, eram excluídos, às vezes perdiam empregos, às vezes eram excluídos da própria família. Então, o que Paulo estava dizendo? Que nesse sofrimento, que no sofrimento deles, o sofrimento de Paulo era algo a ser acrescentado. O sofrimento deles e o de Paulo estavam unidos, tinham o mesmo propósito. Tinham o mesmo propósito. Pois eles foram agraciados de não apenas crer em Cristo, como nós já ouvimos, mas também de sofrer por Ele. E como eles poderiam se alegrar? Como esses cristãos poderiam se alegrar? Nas palavras da Lynn Corrick, mais uma vez, ela diz: a alegria que Paulo experimenta é muito mais profunda do que uma felicidade circunstancial. A alegria que temos no Senhor é fundamentada na clara suficiência da obra de Cristo e na sólida esperança da nossa redenção. Se alegrar no meio do sofrimento, prisões e aflições é declarar com ousadia que esse tempo presente não tem a última palavra. O nosso Salvador Jesus Cristo vai voltar e transformar nossos corpos em conformidade com o seu corpo glorioso e será declarado Senhor. É isso que o apóstolo está dizendo. Se regozijem nessa alegria. Tenham alegria nisso. Tenham alegria no nosso Senhor. Mesmo que a situação seja difícil. Amém? Então, sim, se eu puder só fazer um breve resumo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja, ela não precisa temer. Porque o Senhor Jesus Cristo é quem opera nela. O Senhor Jesus Cristo tem interesse nela. E o Senhor Jesus Cristo tem como missão atuar na igreja, para que nós possamos ser cada vez mais feitos à imagem e semelhança dele. Jesus faz isso. Ele opera em nós. Nós não estamos sozinhos nisso. O nosso pecado que nos atormenta, as nossas dificuldades que nos atormentam, Deus se interessa por isso também. Ele vai operar nisso. As dificuldades que nós temos na igreja, os conflitos que nós temos com os nossos irmãos, Deus se interessa por isso. Deus vai transformar isso. É da vontade de Deus transformar isso. Então nós devemos colocar isso tudo nas mãos de Deus. Nós devemos viver confiantes disso. De que o Senhor se interessa pela nossa vida. É por isso que nós podemos fazer tudo sem queixas nem discussões. É por isso que nós podemos nos esforçar para sermos essa luz que brilha no meio dessa geração corrompida e depravada. Amém? Porque o nosso Senhor reina. Amém? Amém. Eu gostaria de orar por vocês. Vamos se colocar em pé, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e graça. Muito obrigado, Senhor, porque pela tua obra, pelo teu poder e pelo teu Espírito, Senhor, nós somos transformados à tua imagem e semelhança. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos nisso. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter essa esperança no Senhor. Muito obrigado porque nós somos teu povo.
E nós temos essa confiança, Senhor, de que o Senhor não nos deixará para trás. Muito obrigado por isso, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que no meio da nossa vida, do nosso sofrimento, nós possamos nos lembrar, Senhor, que o Senhor está atuando em nós. E que nós possamos, Senhor, viver para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. E que nós possamos nos dedicar à missão do Senhor, fazendo a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Fazendo tudo aquilo que o Senhor propôs a nós, de maneira alegre e contente, Senhor. Nos lembrando de que um dia nós estaremos diante do Senhor para prestar conta das nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. E nós pedimos, tem misericórdia de nós. E nos guia, Senhor, nesse caminho. Nos guia, Senhor, até a Canaã celestial. Nós confiamos no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, amém.